Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar pelo dia de hoje para que Deus, nesse dia, venha falar conosco através desta mensagem. Ó poderoso Deus, que seja manifestado o teu poder e que esse ensinamento de hoje seja completado com o teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, eu lhe peço pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só, a palavra de Deus diz agora, em 1 Coríntios 2, diz o tema de o caráter é o alvo da pregação de Paulo. Veja só. E Paulo escreve: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando vós o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito do poder. Paulo diz aqui que ele não estava lá para pregar ali usando palavras bonitas, palavras diferentes, palavras para demonstrar a persuasiva sabedoria dele. Não. Ele estava ali para falar do Espírito do poder. Ele estava a falar de Cristo crucificado. E ele diz, olha, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só que ensinamento forte. Que a nossa fé, ela não esteja na sabedoria do homem, jamais, mas no poder de Deus, no poder do Criador, no poder de tudo eu sou, do nosso Deus. A nossa fé tem que se apoiar não no homem, não no pastor, não no pregador, mas no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, não na sabedoria do homem. Ele diz mais: todavia falamos sabedoria entre perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem porém a sabedoria do mundo que nos príncipes do mundo que aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos a nossa glória. Ao qual nenhum dos príncipes, olha só, deste mundo conheceu. Porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Olha, aqui uma promessa. Paulo aqui vai dizer que o que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, e não subiu ao coração do homem, são aquilo que Deus preparou para o ser humano, para o ser humano, para o ser homem, para a mulher, para você jovem, para nós. Diz que Deus preparou algo tão grande que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem no coração se colocou isso, porque Deus preparou para aqueles que amam. E diz mais, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E diz mais, porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso que nós devemos buscar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que conhece Deus, sabe as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que de nós é dado gratuitamente por Deus. O Espírito é dado
gratuitamente por Deus, de graça, mas as quais também falamos não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui ele fala, olha, não se compare coisas deste mundo. Compare as coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, olha, presta atenção. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, a pessoa comum, a pessoa que não está em Deus, a pessoa que não está meditando, que não está com o Espírito Santo, a pessoa que não está em comunhão com Deus, não vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas que veem, às vezes, um milagre, veem alguma coisa, vai falar que é coincidência. Vai falar que foi um acaso, porque não entende as coisas espirituais, as coisas que o nosso Deus é capaz de fazer. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. E ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós temos a mente, porque o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito, ele diz a mente de Cristo. Porque reforçando o versículo, é quem conheceu a mente do Senhor. E quem possa instruir? É uma pergunta, é uma afirmação, uma pergunta, uma interrogação. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí ele faz uma afirmação. Como negar o efeito transformador do caráter de quando se possui a mente de Cristo? Não tem como. Não é questão de ser ou não ser religioso, jamais. Não de pertencer a uma denominação, mas trata-se de uma nova mente, uma nova vida, uma nova criatura, um novo homem. O homem natural, o ser humano natural, dá lugar ao homem espiritual. E o homem egoísta dá lugar ao homem generoso. O homem malicioso dá lugar ao homem bondoso. A mudança é brutal que todos os aspectos, porém, a mais acentuada diz a respeito ao relacionamento. Tanto em relação a familiares, amigos, como a relação com também os seus inimigos. Sim, a palavra do Senhor diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Veja a mente de Jesus, o que Jesus nos ensinou. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. A nossa oração hoje, nós vamos abençoar as pessoas que têm nos perseguido. As pessoas que têm te perseguido. Como diz a palavra aqui, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Nós vamos orar pelos nossos inimigos. Sabe por quê? Deus também vai prosperar aquela pessoa, para que ela possa ver o que Deus fez na nossa vida, também vai fazer na vida dela. E diz mais, na sua prática, esse ensinamento, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem estaria disposto a amar os inimigos, perdoar os seus assassinos? Se estivesse na mente de Cristo, o Espírito de Cristo, você seria capaz de dizer, lá na cruz, sendo ali pendurado, com as mãos e os pés ali, ferrados ali numa estaca de prego, e Jesus diz, olha, perdoai, eles não sabem o que fazem. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Referindo-se a si mesmo, os cristãos de Coríntio, Paulo garante, nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, tenha a mente de Cristo. Procure ter a mente de Cristo. Analise as suas atitudes, pensamentos e responda honestamente a esta pergunta. Você tem tido a mente de Cristo? Vamos orar? Ó poderoso Deus de Israel. Pai querido, neste momento eu intercedo por todas as pessoas que em algum momento falou mal de nós ou que nos persegue, que tem nos criticado, Senhor, pelo nosso trabalho. Pelo nosso trabalho aqui neste canal, neste meio de comunicação, pelo o trabalho exercido em função de levar a Tua palavra, Senhor.
Pai querido, pelo nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tantas pessoas, às vezes, falando mal, desejando mal nosso. Eu libero uma bênção para todas essas pessoas que têm nos perseguidos. Pai querido, que sejam abençoados, para que eles vejam que este canal, Senhor, que este propósito não é de mim, mas é para ti, Senhor, para a honra e glória tua, para que eles possam sentir e ver e presenciar o teu poder através da palavra. Pai, que aonde tiver um doente, um ferido, um machucado, seja de coração apertado, angustiado, Pai querido, aquele que fala que não é possível perdoar, desperta neste homem, nesta mulher, Senhor, este dom. Pai querido, que venha libertar o perdão. Pai querido, venha dar força para os que estão caídos. Pai, para os que estão de pé, dê força para que não venha cair. Para que nós, Senhor, não venha se envergonhar o teu evangelho. Pai querido, que essa mensagem venha chegar a todos os necessitados, a todos que estão com depressão, ansiedade, seja qual o sentimento, a dor ou o sofrimento que esta pessoa esteja passando. Seja uma enfermidade, que seja curado, que seja liberto. Que seja, Pai querido, problema financeiro, que seja aberto uma porta. Senhor, que o Senhor coloque os teus anjos acampando, protegendo a cada um, Senhor. Pai querido, eu lhe peço neste momento, dai-nos a sabedoria para que possamos ter a mente que Cristo teve, para que possamos ter sabedoria, discernimento, entendimento da tua mensagem, para que possamos fazer, Senhor, cada vez melhor para ti, Senhor. Pai querido, prepara, Senhor, uma mesa perante os nossos adversários, para que eles possam ver e contemplar o nosso Deus. Pai querido, então, que neste momento, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor não precisa de muito. Pai querido, o dia tem 24 horas, mas o Senhor, com um piscar de olhos, vai transformar todo este sofrimento, esta dor em alegria, todo pranto em sorriso, toda doença, Senhor, será agora curado, será liberto de todo mal, todo cansaço físico, espiritual, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia. Senhor, eu peço que o Senhor dê uma ordem aos teus anjos, que faça uma limpeza por completo neste ambiente. Pai querido, que a cada um possa sentir, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia neste momento. Pai, eu lhe peço pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém? E graças a Deus por isso.